Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo anterior, eu falei para vocês, no finalzinho do vídeo, que a gente ia ler, considerar, meditar, ponderar sobre 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, e Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, aonde o Senhor do canal Teologar, ele com esses dois textos, ele quis mostrar que aqueles dois textos estavam dizendo, referindo-se a Jesus Cristo como sendo Deus Todo-Poderoso. Se eu pegar aqui a Bíblia, na 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que ele leu lá no seu canal e mostrou no seu vídeo, e afirmou que estava se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nessa versão, que é a versão a NVI, que é a nova versão internacional, eu não consigo ver desse jeito. Eu vou ler aqui o texto para a gente meditar, para a gente ponderar sobre ele. Por exemplo, 2 de Pedro 2, capítulo 1, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Bem, então com essa leitura, o professor lá do canal Teologar, ele quis dizer que estava se referindo a Jesus Cristo como sendo Deus, ou o Deus Todo-Poderoso. E aqui eu não vi isso. Eu vi que aqui está se falando de duas pessoas. Por exemplo, quando disse da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro deixou claro que ele estava falando que mediante a justiça do nosso Deus e, lógico, também e do Salvador Jesus Cristo. Então não estava se referindo à mesma pessoa. Então, para mim, já é desfeita, já se desfaz, não só a base desse texto aqui, mas de muitos outros, a doutrina da Trindade, que eles insistem em ensinar que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo mais, em um só, eu acredito, que é mais ou menos isso. É até difícil explicar a doutrina da Trindade, Muitos vão dizer que é um mistério, mas quando na verdade eu não vejo nada disso, eu vejo duas pessoas distintas, Se a gente voltar à Bíblia agora, aqui, e formos o livro de Colossenses, aonde ele falou, Colossenses capítulo de número 1, versículo 16, ele leu esse texto, quando está escrito assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Bem, lendo esse texto, não quer dizer que não se refira a Jesus. Lógico, está se referindo a Jesus. Mas não quer dizer que tenha sido Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, porque ele criou todas as outras coisas. Não. Esse texto não quer dizer isso. Porque se a gente for ver o contexto, ou seja, se a gente for ler o capítulo 1 todo, a gente vai ver que lá o apóstolo Paulo faz a distinção entre Deus e Jesus Cristo. Por exemplo, o mesmo versículo de número 1 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Olha, a Bíblia chama Jesus Cristo de a imagem de Deus. Nós sabemos que a imagem de algo não é aquele algo, é a imagem, ele reflete aquilo ali. E ainda disse que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O primogênito, ou seja, o primeiro sobre toda a criação. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, por mais que seja difícil para vocês não acreditar que Deus é um, Jesus Cristo é outro, mas a Bíblia mostra em N capítulos e versículos da Bíblia. O próprio Evangelho de João, que eu estou até lendo, considerando com vocês, mostra claramente que Deus é um e Jesus Cristo é outro. O próprio livro de João, lá no capítulo 17, versículo de número 3, vou até ver aqui como é que diz a versão NVI. Eu digo assim, ver aqui como é que diz, por quê? Eu vou ser bem sincero com vocês. A minha doutrina, vamos dizer assim, religiosa,
por onde eu comecei, onde eu aprendi, foi com as testemunhas de Jeová. Lógico que hoje eu não sou mais testemunha de Jeová, mas eu fui testemunha de Jeová durante 35 anos da minha vida. Hoje eu estou com, vou até dizer minha idade, hein? Hoje eu estou com 52, fui batizado com 17 anos, mas está com mais ou menos uns 5 a 6 meses que eu saí. Por quê? Porque eu questionei ou não acredito em alguns pontos que eles pregam. Algumas coisas dentro da organização, como ela funciona, né? E pronto, dentro disso aí. Mas tem muitos outros pontos que eu continuo acreditando, como eles também pregam. Por quê? Porque eu estou vendo aqui na Bíblia. Eu não estou lendo aqui a tradução do Novo Mundo, como esse senhor disse que era uma tradução adulterada. Não só a tradução do Novo Mundo, mas ele vai mostrar em outros vídeos, se eu não me engano, a Bíblia dos Mórmons, a Bíblia dos Adventistas. Né? Ele está fazendo uma série, parece, de Bíblias adulteradas. Mas eu leio a NVI, que é a Nova Versão Internacional, eu leio a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e em todas as leituras dessas duas Bíblias que eu faço, eu não consigo imaginar, não consigo ver Deus como sendo Jesus Cristo. Aí, às vezes, essas pessoas, eu não sei se eles se gabam, né, se enaltecem por causa disso, eu não sei, por achar que eles entendem o grego, o hebraico, e aí começam a dizer, mas isso no grego não era assim, mas isso no hebraico... Gente, a gente tem que entender o seguinte, como eu sempre falo às vezes nos meus vídeos, né? Eu sou brasileiro, eu falo português. Muitas pessoas, muitos homens fiéis a Deus no passado morreram para traduzir a Bíblia para a gente. Então, se Deus permitiu que a Bíblia fosse traduzida, chegasse para a gente dessa forma, porque eu leio a tradução do Novo Mundo, leio a NVI, leio a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, leio outras versões que eu não me lembro agora o nome, mas leio, e eu não consigo enxergar que Jesus Cristo seja o Pai, ou que ele seja um, ou que ele seja o Deus Todo-Poderoso. Não, eu não consigo acreditar nisso, até porque ele não é. E outra coisa, Deus pode morrer? Deus pode morrer, porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu. E aí, se eu não me engano, Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, não me recordo agora o capítulo, 2:32, não sei. Ele diz que a este Jesus, Deus o ressuscitou. Mostrando que precisou-se de alguém, de uma pessoa, né, de uma terceira pessoa, para que ressuscitasse a Jesus Cristo. Então mostra que Jesus Cristo morreu. Mas o Deus Todo-Poderoso nunca morreu. Agora, talvez o que deixa que Jesus capítulo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilheiro. Agora note, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Então todos que estudam a Bíblia sabem que aqui está se referindo a Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia chamou Jesus Cristo de Deus poderoso. Então não posso dizer que Jesus Cristo não é Deus. Ele é Deus, mas é o Deus poderoso. Ele não é o Deus todo-poderoso. Esse todo-poderoso é dado unicamente ao Pai do nosso Senhor Jesus. Espero que com esses poucos versículos a gente tenha compreendido acerca do nosso Senhor Jesus, né, o papel que ele tem no arranjo de Deus, né, que Deus fez para nós, né, e que nós possamos manter a fé nele, no nosso Senhor Jesus, para ganharmos a salvação. Eu sei que a salvação vem por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus proveu o canal. Jesus Cristo é, como a Bíblia diz, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, o Pai, se não for por ele, né? Então, Jesus Cristo tem um papel muito importante nisso aí. Até uma outra vez, fica na paz do nosso grandioso Pai Celestial e na graça do Senhor Jesus Cristo.